Vocês estão vendo a tela? Estão me ouvindo direitinho? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui, vou tentar ser mais breve possível para a gente não demorar tanto. Eu vou falar para vocês sobre a revolução B2X, né? Que, como o César falou, Business to Access, que é uma revolução. Esse modelo de negócio foi a própria Key University que lançou no mercado, porque a gente acredita que, além de vender para B2C, que é venda de empresa para consumidor, e B2B, que é de empresa para empresa, a gente tem que vender experiência para todo mundo. Eu vou sair um pouquinho desse viés de pesquisa, mas eu vou estar falando para vocês sobre experiência, que eu acho fantástico aí para poder dar um conexo junto com essas pesquisas, com essas palestras todas sobre pesquisa, que foi sensacional. Então vamos lá, dando continuidade. O que a gente vai falar aqui hoje? Vou falar quem somos de forma muito breve, da onde nascem os fãs, a anti-experiência B2C e B2B, Reinvente-se B2X, vamos falar de frameworks, tecnologias e propósito, os próximos passos que você tem que dar aí para fazer essa revolução B2X. Falar aqui muito breve de tá? A gente tem aqui, na verdade, a gente tem uma empresa e a gente tem 3 vertentes nessa empresa, que é a Key Customer, porque Customer é uma consultoria especializada em sucesso e experiência do cliente. Na consultoria, a gente viu uma demanda de mão de obra especializada sobre a metodologia de Customer Success e Customer Experience. Entrou a Key University, que hoje é nosso carro-chefe. Na verdade, a consultoria a gente faz agora em pouquíssimos clientes. E existe o CX Week, que é o nosso maior evento no Brasil de CX e CS online. Junto comigo tem o meu sócio, que é o Eric Franklin, e ele faz parte dessas 3 empresas aqui. Eu nem falei quem sou eu, não vou falar quem sou eu rapidinho. Eu falei, já vou passando rápido, eu falo super rápido. Estou falando muito rápido. Freia aí. Eu sou empresária, eu sou também líder do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Recife. E adoro esse negócio de experiência e sucesso do cliente, gente. Acho que me fascina. Tudo que sai do mesmo acaba me fascinando. Mas voltando aqui para a nossa palestra, a pergunta que fica na mente é: de onde nascem os fãs, né? Já se perguntou de onde é que nascem os fãs? Como você escolhe essa marca preferida? E as pessoas perguntam para mim: tá, Camila, como é que você escolhe sua marca preferida? E eu vou falar aqui rapidamente de uma marca que não são cases de sucesso como a Amazon, né, a Apple. Vou falar sobre o Madeiro, que eu sou fã do Madeiro, é um restaurante de sanduíches. E como é que eu me tornei fã do Madeiro? Eu me tornei fã do Madeiro quando eu fui no cinema e vi uma propaganda falando que era todo orgânico, que 90% da comida dele era produzida por eles próprios, e já criei aquela parte de encantamento junto com o Madeiro. Aí eu falei assim, vou lá conhecer o Madeiro. Até então, eu não era fã. Eu falei, poxa, eu gostei. Quando eu cheguei lá, é tudo muito legal, sabe? É tudo de madeira, muito bem preparado. E quando eu comi o sanduíche, aí eu falei, pô, eu sou fã. E aí existe, como vocês conseguem perceber, existem vários marcozinhos que vão acontecendo no meio do caminho até a gente se tornar fã. Tem gente que se torna fã quando vê a propaganda, o propósito do Madeiro. Tem gente que se torna fã quando chega lá e vê que tudo que foi dito é verdade. Tem gente que se torna fã quando vê o propósito, tudo que foi dito é verdade. E o que ele comeu também é gostoso, que foi o meu caso. Eu tornei fã. Mas eu acredito que faz você escolher uma marca é o que faz o seu coração bater mais forte. E aí vem essa menininha aí no balanço. Se você parar para perceber, as experiências, elas estão o tempo todo em todo lugar. A empresa fala assim, minha empresa ela não foca, ela não tem experiência. Mentira, toda empresa tem experiência. Pode ser que ela é estruturada ou não estruturada, mas ela passa uma experiência. Então, e a experiência ela pode ser positiva, negativa, tudo depende de como você está conduzindo. E a gente vê essa menina no balanço, a gente percebe que um pneu com 2 cordas aí de ferro faz com que essa criança tenha uma experiência que muito provavelmente, quando ela estiver grande, ela vai conseguir lembrar dessa experiência. E a gente consegue perceber que a experiência ela não precisa de grandes coisas para que você se torne fã de uma marca. Então, as pessoas falam, poxa, imagina o momento exato da virada da chave de eu me tornar fã de uma marca. Como eu estava dizendo para vocês, volto lá no Madeiro, não existe um momento exato, existem
vários momentos da jornada, que algum daqueles momentos vai fazer com que eu me torne fã. E depois que eu me tornei fã, já era. Eu vou defender a marca, eu vou vender, vou falar bem, enfim. Vou até o final com eles. E eu sou muito prática. Para quem me conhece, fala assim: Camila, você é muito prática, muito ligada no 220. E eu vou deixar aqui para vocês um exercício para que vocês consigam sintetizar melhor o que eu falei. Pega vocês mesmos e faça uma lista das suas marcas preferidas. E depois verifique o que elas têm em comum. Poxa, eu gosto de X marcas e dessa X marca eu gosto porque elas são muito rápidas no atendimento. Quando você tem uma empresa, você é uma pessoa, então toda pessoa como você normalmente são fã de marcas que tem um atendimento rápido, que tem mais, que chega junto, e tem pessoas que gostam mais de design, que é mais fofinho, tem gente que gosta de coisa mais simples. Então, o dever de casa que eu deixo nesse slide é: faça essa lista, veja o que tem em comum, e depois que você vê em comum, você vai perceber que existe um perfil. E dentro da sua empresa também existe um perfil de cliente. E dentro desse perfil de clientes, eles também têm uma marca preferida, que muito provavelmente vai ser comum àquele perfil de cliente. Então, essa aqui é a mensagem desse slide, que vem para o próximo, que eu acho ele bem interessante, que é paixão, né? Fala assim: Camila, como é que a gente se apaixona, né? Como é que as pessoas são apaixonadas pela Disney, apaixonadas pela Apple, apaixonadas pela Amazon. E eu digo o seguinte: existem dois tipos de paixão. Primeiro, o CEO da empresa, os donos da empresa, o fundador da empresa, eles precisam ser apaixonados pelos produtos. Porque quando eles são apaixonados pelos produtos, automaticamente as outras pessoas acabam se apaixonando. Você fala tão bem, você está tão, né, tão apaixonado. Quem não gosta de ficar de lado de pessoas apaixonantes, né? Apaixonado. E o segundo é os seus colaboradores. Os seus colaboradores, eles também precisam ser apaixonados pelos seus produtos e serviços. Consequentemente, se você tem um fundador e colaboradores apaixonados, os seus clientes também vão ser apaixonados pelos seus serviços. Isso é muito certo. Quando a gente ama, quando a gente é apaixonado pelaquela coisa, a gente vibra, a gente torce, a gente tá junto. E muito legal um case que eu quero trazer para vocês aqui da Estônia. Eu tive a oportunidade de estar na Estônia antes de ter essa crise da pandemia. E aí eu perguntei para eles, né? Toda vez que eles falam da Estônia, eles falam com muito brilho no olhar, defende a Estônia de unhas e dentes. Eu falo: gente, que legal. E existe toda uma parte de encantamento e apaixonamento que eles têm no momento que eles entram na Estônia. E é muito gostoso. E os clientes serem apaixonados pela Estônia não é tão difícil, porque todo mundo que está falando da Estônia, dentro da Estônia, é apaixonado e fala de forma apaixonante. Então, essa mensagem de, primeiro, o senhor tem que ser apaixonado pelo produto, porque se ele não for apaixonado, ninguém vai se apaixonar. E segundo, os colaboradores que trabalham dentro dessa empresa também precisam ser apaixonados, porque senão o produto ele não vai ser apaixonante aos olhos do seu cliente. E isso fica muito claro quando a gente traz aí dois grandes fundadores, né? O fundador da Zappos, que ele diz o seguinte: ele dizia que não vendia sapatos online. A sua paixão era entregar felicidade. As suas perguntas eram: como posso deixar os meus funcionários felizes e como posso fazer meus clientes felizes? Entende que como estava dizendo, quem tem o nome da Denise, na menina da entrevista, que eu esqueci o nome dela, mas é da entrevista anteriores, né? Tipo, fazer a pergunta certa faz toda a diferença. Né? Como é que eu posso fazer os meus funcionários felizes? Porque se eu estiver feliz, muito provavelmente eu vou trazer felicidade para os meus clientes. Então, isso é muito importante. Já o fundador da Starbucks diz o seguinte: sua paixão era criar um terceiro lugar entre o trabalho e o lar. Um lugar onde os funcionários seriam tratados com respeito e ofereciam serviços excepcionais aos clientes. E já deixa muito claro que a partir do momento que os seus funcionários e colaboradores são tratados com devido respeito, eles se sentem em casa, tipo, segundo lá, a gente às vezes acaba mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa, eles acabam tratando os clientes excepcionalmente. Então, esse ponto aqui é para deixar muito claro que essa experiência do cliente vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Eles são os donos, são os funcionários, são os colaboradores que trazem toda essa magia de deixar o seu cliente encantado com o seu produto ou serviço.
E na área da experiência do cliente, existem 3 grandes pilares, né? Que é emoção, esforço e sucesso. As emoções que eu fico perguntando é o que o seu cliente está sentindo ao comprar seu produto e serviço? Ele está sentindo raiva? Ou ele está feliz? Ele está impaciente? Está demorando a responder? Quais são as emoções que o seu cliente está sentindo na jornada do seu cliente? Desde o primeiro momento que ele vê a sua marca até o final. Ele tem que estar preocupado com todos esses pontos de contato. Quais são os sentimentos, na verdade, que você quer que o seu cliente sinta nessa jornada por inteiro? Uma outra preocupação da experiência do cliente é o esforço. Será que o seu cliente está se esforçando muito para ter que comprar o seu produto ou serviço? Será que ele se esforça muito para ter um atendimento técnico? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe magia não. Quando você tira o esforço do cliente, automaticamente esse esforço vai para a empresa. Você vai arcar com esse esforço quando você diminui o esforço para o cliente. Mas é muito importante que você pense no cliente, diminui o melhor, ter o menor esforço possível, porque hoje tudo é muito ligado em 320, é muito rápido. Então, quanto mais rápido ele conseguir comprar seu produto, ser bem atendido, melhor a experiência e melhor ele vai estar te indicando e falando bem de você no mercado. E sucesso, né? Sucesso é entregar aquilo que você se propôs a vender para o cliente. Então, poxa, eu disse que eu ia entregar um software que fazia pesquisa NPS e eu entreguei um software que fazia NPS. Não adianta nada eu vender, existem várias pesquisas dentro do meu software, mas não existe a pesquisa NPS. Você não entregou sucesso. Sucesso é entregar aquilo que o seu cliente está comprando. É o arroz com feijão, sem muita burocracia. E quando eu falo de sucesso, as pessoas perguntam assim, Camila, existe a possibilidade de eu ter uma boa experiência e não ter sucesso? Ou eu ter sucesso e não ter uma boa experiência? Essa é a pergunta que sempre vem na mesa. E existe essa possibilidade. Vou dar aqui um exemplo rápido para vocês. Por exemplo, se eu for num plano de saúde, eu tenho um plano de saúde e quero fazer uma cirurgia. Eu tenho toda uma burocracia de ter que pedir autorização, de ter que não sei quem, demora a vida, mas eu consigo a cirurgia. Eu tive sucesso, embora eu tive uma péssima experiência para conseguir atingir a minha cirurgia. E quando é que eu tenho boa experiência e quando eu não tenho sucesso? É quando eu vou num salão de beleza, onde a experiência é maravilhosa, o ambiente é agradabilíssimo, me dá café, toda a minha experiência dentro do salão foi maravilhoso, mas quando a pessoa cortou meu cabelo, eu não gostei. Mas eu tive uma boa experiência, mas eu não tive sucesso. Então, dá sim para você ter sucesso sem experiência, experiência sem sucesso, mas a felicidade do mundo é você ter os dois, sucesso e experiência. E aí, gente, eu vou entrar para vocês nessa cultura da anti-experiência B2B e B2C. Para quem não sabe, B2B é empresas que vendem para empresas e B2C são empresas que vendem para o consumidor final. A cultura de experiência ela é muito focada na natureza jurídica, CPF ou NPJ. Se você for na sua empresa e perguntar para alguma área de trabalho, vamos lá no financeiro, fulana, você conhece fulana de tal? Ela vai dizer assim, me dá o CPF, ou me dá o CNPJ. Normalmente, numa empresa B2C ou B2B, a pessoa é só mais um número, o cliente é só mais um número. Então, essa é por isso que eu chamo de anti-experiência. A estratégia de uma empresa B2C e B2B, ela é sempre orientada à complexidade de venda. Como, por exemplo, como é que eu faço para poder vender mais? Como é que eu faço para poder aumentar o meu faturamento? Ela está sempre orientando a vender. Toda a complexidade dela e todo o foco dela está na venda e não na experiência, e não em manter o seu cliente, mas sim como é que eu faço para vender mais e menos e como é que eu faço para poder atingir a minha meta no final do mês. Uma outra coisa que acontece na cultura anti-experiência B2C e B2B é as metas de eficiência, que mata a da experiência. Como assim, Camila, as metas de eficiência matam a experiência? Não é que não vai ter meta de eficiência. A única coisa que você precisa fazer é criticar se essa meta de alguma forma está atrapalhando a experiência do seu cliente dentro da sua empresa. Por exemplo, algumas empresas existe o TMA, o tempo médio que você fica com o seu cliente ali no telefone. Você só pode ficar com o seu cliente 2 minutos, se você passar, você já não tem meta. Mas a pergunta que eu coloco aqui, será que 2 minutos é suficiente para poder resolver aquele problema? Será que essa meta está trazendo uma eficiência, mas não está matando a minha experiência do cliente? Então, eu sempre coloco o seguinte, a gente sempre critique
essa meta de eficiência se ela está matando a experiência. Porque aí você vai ter, quando você começa a criticar, você vai ter uma meta eficiente, mas também com experiência. E uma outra coisa que a cultura anti-experiência B2C e B2B está fazendo agora com muita veemência é a busca pela escalabilidade sem sustentabilidade. Todo mundo quer crescer empresa, não é isso? Vamos crescer empresa, eu quero crescer, mas como é que eu vou manter essa empresa? Eu vou dar um exemplo para vocês, que acontece muito, que vocês vão entender como é que é essa escalabilidade sem sustentabilidade. Eu tenho um plano de saúde, quando eu marco uma consulta, normalmente, quando eu vou na consulta, demora 1 minuto ou 2. Sem sacanagem. Tipo, vai lá, pergunta que eu tenho, muito rápido, 2 minutos. Ela acaba conseguindo atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas ela não tem sustentabilidade, porque eu sou uma pessoa que não vou lá de novo. Poxa, a pessoa não teve trabalho nem de ficar 5 minutos comigo, então acho que eu vou voltar lá. Então, com certeza, ela vai conseguir escalar mais, vai conseguir, mas ela não vai conseguir ter sustentabilidade. Ela vai estar sempre matando um leão, tendo que conseguir novos clientes o tempo todo para poder manter esse faturamento dentro da empresa. E a gente diz aqui, eu não sei de quem é essa frase, mas tudo aquilo que você foca se expande. E a cultura de experiência é exatamente isso. As pessoas sempre focam na venda, sempre foca nas metas de eficiência e sempre foca na escalabilidade e esquece de focar na experiência como um todo. Então, a revolução B2B, ela veio exatamente para a gente começar a pensar como é que eu aplico a experiência dentro da minha empresa. Independente se ela é B2B, se ela é B2C, como é que eu faço para ampliar isso e tornar a minha empresa melhor? Porque uma coisa é certa, hoje em dia todo mundo vende muito mais do mesmo. O que vai fazer ela ficar com você ou não é a experiência que ela tem durante esse momento de compra. Ou o pós-venda, né? Aí você está me perguntando, tá, Camila, mas como é que eu posso fazer isso dentro da minha empresa? Como é que eu posso começar a revolucionar e mudar esse mindset dentro da organização? A primeira coisa que eu digo que você tem que fazer é questione o status quo. Será que as coisas que estão sendo feitas precisam ser feitas dessa forma? Vou dar um exemplo. A gente faz uma consultoria numa empresa jurídica, onde eu fiz a seguinte pergunta, assim, poxa, quando eu vejo um contrato jurídico, é tanta coisa difícil de entender, palavras rebuscadas, parece que o contrato é feito para que eu não entenda. Existe alguma coisa dentro do jurídico que precisa ter essas palavras rebuscadas? Ela olhou para mim e falou assim, não, é porque todo mundo sempre fez assim, a gente acaba fazendo. Aí outra pergunta que eu fiz, falei assim, olha, nesses contratos pode ter desenhos? Pode ter uma forma de desenho onde, para mim, como cliente, eu consiga olhar e entender o que está escrito no contrato? Ela olhou para mim, ficou parada assim 1 minuto e falou assim, pode, Camila, não existe nada que diz que não pode ser feito assim. É porque a gente está tão acostumado a fazer de outra forma que a gente nunca pensou uma forma diferente de ser feito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é questione o seu estado quo. Será que você precisa fazer do jeito que está fazendo? Uma outra coisa é desaprenda, aprenda e refaça. E aí, como é que você está querendo dizer com isso? É exatamente o que eu acabei de dizer. A gente sempre, quando eu pergunto para alguém, por que você faz o processo dessa forma? Alguém vai te responder, porque sempre foi feito assim. Aí eu pergunto para uma outra pessoa, tá, e por que é feito assim? Porque assim é a forma mais eficiente de ser feita. Como assim, gente? Vamos desaprender, aprender e refazer. Eu vou dar um exemplo para vocês meu Deus, esqueci o nome do cara. Qual é o nome do cara, meu Deus? Alan Moskin. Super conhecido. Alguém pode abrir o microfone e falar o nome dele aí, se alguém lembrar. Elon Musk. Elon Musk. Como é que eu não lembro o nome do cara? O Elon Musk. Ele está fazendo uma empresa que você vai para Marte. Tipo, vai lá visitar Marte. E todo mundo acha que ele é o cara disruptivo, inventando uma coisa fora da caixa. Eu estava vendo uma entrevista do Elon Musk, onde a menina perguntou assim, poxa, como é que foi que você teve essa ideia de fazer isso? Aí ele olhou para o entrevistador e falou assim, eu não estou fazendo nada que ninguém nunca fez. Inclusive, para descobrir o Brasil, os continentes, alguém teve que ir no mar e desbravar para poder conhecer. A única coisa que eu estou fazendo é ir para o céu, mas eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo já fez. Então, desaprenda, aprenda e refaça. Ele está fazendo a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Um outro ponto é entender que todos nós somos clientes.
Todos nós. Quando eu estou numa reunião, as pessoas falam dos clientes, mas eu falo, gente, esquece os clientes, nós somos clientes. É o seguinte, a maior parte do tempo a gente é mais cliente do que a gente está vendendo para o nosso cliente. E a pergunta que fica é, como é que eu gostaria de ser tratado? Sempre faço esse questionamento. Se eu fosse o meu cliente, como é que eu queria ser tratado? Quando eu estou sendo cliente de algum lugar, como é que eu gostaria que ele me tratasse? Quando você começa a fazer isso, você começa a mandar um mindset. Isso é muito importante. Tá acabando, viu, gente? Rapidinho. Eu sei que já passou da hora demais, já tá acabando. Uma outra coisa é, se a sua empresa ela ainda não é 24 horas, comece a pensar uma forma de ser. Ah, por quê, Camila? Porque todo mundo quer na hora que ela quer. Eu tô com uma dúvida, eu quero tirar a dúvida naquela hora. Eu quero falar com alguém, eu quero falar com alguém aquela hora. Então, se eu não tenho como ter alguém físico, como é que eu faço para ter um bot? Como é que eu faço para ter uma inteligência artificial respondendo? Porque as empresas que vão se destacar é aquela que dá retorno para o seu cliente a partir do momento que ela precisa. Uma outra coisa é entender que as experiências são pessoais. A mesma experiência para mim, uma coisa que possa ter uma experiência para mim, para a Denise, pode ser que não tenha nada a ver. Então é muito importante quando você entende isso. Porque quando você entende isso, você na sua jornada, você vai fazer vários pontos de experiência para que você consiga encantar o cliente que você não conseguiu encantar no ponto anterior. Por exemplo, esse bonequinho aí do Star Wars. Quando eu olho para ele, eu lembro do filme e eu acho uma sacada genial. Para mim, eu falo, poxa, como eu lembro de todo o filme, para mim, teve toda uma experiência. Esse bonequinho é tudo, ele me remete lembranças e provavelmente eu compraria ele para botar aqui na minha mesa. Se o meu irmão visse esse mesmo bonequinho, ele olharia para mim e falaria assim, Camila, que bonequinho nada a ver olhando para essa luz. Entende que as experiências são pessoais. Uma pessoa que teve o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, tem experiências completamente diferentes. E é muito importante que você entenda isso, porque você consegue colocar a sua jornada com pontos diferentes, de forma diferente, experiência. Um outro ponto muito importante que eu digo para vocês que é o novo petróleo. Ouvir genuinamente os seus clientes e funcionários. As pessoas hoje não param para ouvir. Ela fala que está ouvindo, mas está entrando aqui, saindo aqui. Quando você começa a ouvir genuinamente os seus clientes e funcionários e começa a colocar ações em cima daquilo que você ouviu, cada dia a sua empresa vai se tornar melhor e a experiência cada vez melhor. Então, um ponto de atenção que eu deixo para todo mundo que está assistindo é ouça genuinamente o que os seus clientes e funcionários estão dizendo, porque você pode melhorar de forma significativa a sua empresa. Então, vamos indo para a finalização aqui, gente. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é os frameworks, tecnologia e propósito. Ah, como é que eu faço para ter uma empresa para se revolucionar dentro da área de experiência do cliente? Existem vários frameworks. Existe Customer Experience, existe Customer Success, são formas de você começar a implantar dentro da sua empresa. Existe o Omnichannel. Para mim, esse Omnichannel que eu só coloco um ponto de atenção. As empresas começam a colocar todos os canais de atendimento, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Só coloque se você tiver quem atender. Porque a experiência vai ser muito ruim eu ir lá no Telegram e você não responder. Eu ir lá no Facebook e você não responder. É considerável você ter um ou dois e depois você vai aumentando do que colocar todas as formas de contato e não conseguir dar uma adesão para o seu cliente. Então, esse é o ponto de atenção que eu deixo aqui. Outras formas de interação. Gente, chatbots integrados. E por que eu digo integrados? Porque o chatbot por si só, ele não faz milagre. Mas um chatbot integrado, gente, é o que toda empresa do mundo deveria ter. Como assim, Camila? O chatbot integrado, se ele é integrado, ia falar assim, eu quero remitir minha passagem aérea. Ele vai lá no próprio sistema, ele consegue verificar qual era a minha passagem, mudar e mandar para mim sem nenhuma interação humana. Zero interação humana. Então, chat com integração é perfeito. Eu coloquei aqui a Magalu. Eu não sei se vocês conhecem a Magalu. Já teve a oportunidade de conversar com o chatbot dela. Ela parece um ser humano. Eu tenho certeza que ela já teve vários pedidos de casamento, porque ela é muito gente fina. Uma outra coisa é a inteligência artificial. Meu professor de economia, sei lá, quase 10 anos atrás, dizia o seguinte, que todo trabalho que não agregasse inteligência
né, não agregasse inteligência, que você não precisasse pensar, que não agregasse, né, uma inteligência que você pensar ia ser substituído por máquinas. E eu digo que agora é o seguinte, se você todas essas coisas que são muito automáticas, elas vão ser substituídas por inteligência artificial num futuro bem próximo aí. Dando continuidade aqui, gente, acho que o mais importante de tudo para que sua empresa ela consiga ter uma experiência memorável é o propósito. As pessoas elas são conectadas pelos propósitos, né? Hoje, ainda mais essa geração mais nova, antigamente nem tanto, mas a geração mais nova ela só fica no lugar se ela gostou do ambiente, se ela gostou do que a empresa prega, se não, eu falo, não, vou para outra. Mas eu acho que o propósito ela inspira os clientes, né? Como diz o nosso digníssimo aí, minha gente, eu tô esquecendo os nomes das pessoas mais importantes, já percebeu, né? Steven Jobs. Steven Jobs, valeu, obrigadão. Que ele diz o seguinte: conquiste coração e mente e mude o mundo. Então é muito importante, gente, entender que o propósito ele faz toda parte emocional de experiência dentro da sua organização como um todo. É ele que vai montar toda a sua jornada do cliente. Então é muito importante vocês pensarem nisso. Inclusive, tem uma frase que Eric, que é o meu sócio, ele diz o seguinte: a paixão pelo que se faz deve ser o centro da empresa. Ele que define o seu negócio. Então, é o seu propósito. A sua paixão ali é o que vai definir o seu propósito. E só dando aqui para vocês o que a gente... Só para finalizar aqui com vocês, eu vou deixar uma pergunta para vocês ficarem pensando aí. O que faz o seu coração bater mais forte? Quando vocês conseguirem responder essa pergunta, você vai entender o que faz você se tornar fã de uma marca, de um serviço e de um produto. Então é isso, gente. Eu tentei fazer aqui o mais rápido possível para a gente não demorar muito por conta do horário. Agradecer a Denise e o César. Brigadão aí pela oportunidade. Camila, nós que agradecemos aí a sua participação. Eu vi que o Ed está aí nos bastidores aí acompanhando você também. Seja bem-vindo aí, Eric, também. Se quiser dar uma palavrinha aí para a audiência, fica à vontade, tá? Eu esqueci o nome das pessoas importantes todas. Ainda bem que eu tinha vocês aqui para poder lembrar. Mas tem uma pessoa super importante que eu duvido que você esqueça o nome. Do Eric. Quem? Ah, o Eric não vai querer. Gente, então é isso. Eu só mostrar para vocês um outro conceito aí de experiência, que eu acho que o futuro tá nisso, sabe? O que vai mudar, legal, vai fazer vocês se tornarem uma empresa cada vez melhor. Eu juro que, assim, Camila, quando eu vi o conceito do D2X que vocês trouxeram, né? Até comentei com a Denise, eu disse, cara, que massa essa visão, né? E eu acho que vem muito aí da experiência de vocês no mercado aí, né? Que abarcando desde consultoria, capacitação, né? Então, realmente atuando dentro das organizações aí, com certeza vocês conseguiram extrair essa essência, né? Desse conceito aí da experiência que está em tudo que a gente faz hoje nas nossas vidas, né? E, bom, vamos ver se nós temos perguntas ou vamos ter que quebrar o gelo novamente. Né? Aqui tá funcionando assim, não sei se tu viu, né, Camila? A gente fica aqui caladinho, ninguém pergunta, mas depois que a gente solta a primeira, aí o pessoal vem logo em seguida. Bom, temos uma pergunta aqui, Camila, que é o seguinte: na sua vida profissional, né, em relação às empresas que você trabalhou, que experiências, digamos assim, 2 cases de experiências que você apoiou nessa construção, que você coloca isso como cases aí até nessas construções que você vai no mercado, quando vai oferecer aí o serviço de você diz, poxa, esse trabalho que a gente fez foi sensacional com esse cliente e, cara, tá aqui tipo um troféu, assim, o que é que você traria aí de case aí para o pessoal ter uma visão nessa questão de experiência do cliente? Existem alguns cases que a gente não pode falar nome, né? Não, se tivesse sigiloso, pode
Mas, assim, os cases, eles são interessantes porque, às vezes, coisas muito simples, como melhorar um processo, faz toda uma modificação. Um case interessante, que eu acho que expressa muito bem o motivo do qual fazem as pessoas implantar o CX e o CS dentro da organização, é que a área de CS de uma empresa conseguiu vender mais do que a área comercial. Então, a gente teve uma porcentagem maior e foi um case, tipo, como assim a área de sucesso está vendendo mais? Isso deixa muito claro que é muito mais fácil vender para quem a gente conhece do que para quem a gente não conhece. Quando a gente tem um relacionamento com esse cliente, né? E a gente fez todo esse trabalho e esse é um case de sucesso que a gente ficou assim, poxa, dá certo e a gente consegue vender muito através de relacionamento, entregando sucesso para o cliente. E quando a gente fala sucesso, eu volto, gente, precisa ser genuíno. Se você for vender alguma coisa para o seu cliente, ele precisa precisar daquela coisa. Não venda só por vender. E case de coisas simples. Eu não falei um case de uma empresa que eu fiz, mas onde eu fui, que eu acho que vale muito a pena falar. Uma vez eu estava viajando, a gente chegou de madrugada, cansada, né? Que esses voos que antigamente era de noite. E aí o cara chegou com um copo de água de coco, gente. Tipo, nunca esperava. Tipo, uma coisa muito simples, mas ficou uma lembrança memorável. E toda vez que eu vou para João Pessoa, alguém me pergunta, qual o hotel que você recomenda? Eu sempre recomendo ele, que é o Green de João Pessoa. Ele é sensacional porque ele me deixou marcante. É um ato simples, mas que dificilmente alguém faz, de ser cortês, de dar um copo de água de coco, e ficou na minha memória. Isso mostra que não são as coisas fora da caixa que fazem as coisas se tornarem memoráveis e lembráveis, enfim. E de indicações aí, com certeza esse hotel já recebeu milhares de pessoas no qual a gente já indicou que ele realmente é muito bom. Tem uma promotora aí, pessoal, ó, dando seu depoimento aí, ó. Pode ser um cliente de vocês aí em breve, né? Então, assim, entreguem algo excepcional aí para a Camila, vocês vão ter uma promotora aí para a carteira de vocês. Olha aí, como eu falei, Camila, quebramos o gelo e as perguntas começaram a aparecer. Vamos lá, a gente tem uma pergunta compilada aqui do Francisco, que é o seguinte. A primeira que ele fez, ele até corrigiu já, que é onde acaba o Customer Experience e começa o Customer Success. Existe algum ponto de divisão? Como é que você enxerga isso? Aí logo em seguida eu faço a próxima pergunta. Não existe um ponto de visão. O Customer Experience, ele está em todos os pontos de contato da empresa, inclusive no Customer Success. Então, ele está no financeiro, ele está na vendas, ele está na área de sucesso do cliente, porque eu preciso dar uma boa experiência e não só sucesso. Então, eles estão interlaçados. Como eu disse, eu posso ter experiência em sucesso, sucesso em experiência, e eu posso ter uma empresa que não tem a área de sucesso do cliente. Mas se eu tenho a área de sucesso do cliente, ele, teoricamente, ele precisa estar interligado com a experiência, porque eu vou entregar sucesso e uma boa experiência. Legal. A experiência ela é mais ampla, né, Camila? Se É a um gente for avaliar, ela é o guarda-chuvazão e sucesso, Customer Success é uma das partes ali por baixo desse guarda-chuva, né? Legal. A segunda pergunta dele é a seguinte: qual a melhor forma de transição de experiência do comercial para o relacionamento e por que muitas empresas prometem e não entregam? Esse é um caso que porque elas se comprometem na entrega, eu não consigo te dizer. Tipo, acho que é questão de prometer aquilo que não consegue dar, né? Eu quero tanto fazer, eu acho que nem é de má fé. Camila, você acha que é de má fé? Não, acho que a empresa, ela de fato quer fazer, mas talvez ela não tenha braço e acaba se prejudicando. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Qual a melhor forma de transição de experiência comercial para o relacionamento? Acho que foi em cima do case aí que tu falou e deve ter pegado esse gancho ainda. Pronto. Isso depende de empresa para empresa. Não existe, embora exista uma receita de bolo, só que a diferença da receita é bolos que eu vou precisar de mais ovos e bolos que eu não vou precisar de um ovo. Vai ter bolo que eu vou precisar de mais leite e tem bolo que às vezes só óleo funciona. Então, assim, tudo depende do tipo de empresa que é a sua, qual é a sua persona, né, qual a persona da sua empresa. Então, não tem como te dizer de uma forma, funciona assim. Não, é tudo um diagnóstico. Inclusive, antes da gente, quando a gente entra numa empresa, a gente faz um diagnóstico, a gente entende como ela funciona, para depois a gente montar o esquema da jornada e do sucesso e experiência.
Então, tudo depende de empresa para empresa. Embora seja muito genérico, mas é a verdade. Não Legal, existe legal. assim pronto, não. Denise, Rani, alguém tem alguma pergunta aí especial aí para a Camila? Aproveitar aí que ela está à Claro. disposição. Peraí, deixa eu pegar minha lista. Não, tô brincando. Camila, eu queria saber sua opinião sobre o assunto experiência do cliente para mercado B2C. A gente sabe que hoje B2B tem aderido, pelo menos eu tenho visto uma aderência muito maior para esse assunto, para essa prática, porém o B2C ainda está, na minha visão, limitado a algumas grandes empresas. Eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. Eu acredito que eu sou bem general, assim, eu sou 880, né? O negócio eu não tenho um meio aqui, mas eu acredito que essas empresas que elas não estão focadas na experiência B2C, né, para o consumidor final, elas estão fadadas a acabar. E isso deixa muito claro quando a gente tem vários concorrentes e um concorrente se destaca, você começa a perder aí pelo seu concorrente. Mas eu acredito, fazendo sua pergunta, eu acredito que as empresas elas começaram a entender da importância dessa experiência. E tudo começa pelo menos, por exemplo, barbeiro, né? Antigamente, quando os homens iam cortar cabelo, era R$15, R$10, é aquele lugar pequenininho cortar. Hoje em dia, não. A experiência, que é um consumidor final, tem videogame, tem cerveja, tem tal, e você ainda corta o cabelo. Então, tipo, as pessoas não estão mais tão preocupadas com quanto ela vai pagar, mas com a experiência que ela vai ter. Ela pode até pagar mais caro, uma experiência melhor. E eu acredito que essa área do consumidor final, ela está assim, começando a se transformar, ela está assim, começando a ver. Claro, está bem mais lenta do que o B2B, como você disse, mas eu acho que ela está começando a acordar aí, vendo que se ela não mudar esse mindset, ela está fadada a acabar, falir ou pivotar para um outro negócio. Legal, legal. Denise, tem alguma pergunta? Não? Ela tá tão caladinha ali hoje, gente. Não, eu tô caladinha porque a minha baby já tá mexendo ali, ó. Vamos nessa, a gente vai dar 10 horas já. Bom, Camila, obrigado aí pela sua participação, certo? Novamente, agradecer você por essa participação. E aproveitar e convidar todos que ficaram até agora junto com a gente, né? Como você falou, são quase 10 horas da noite. E aí nós tivemos aí a nossa audiência participando e, né, aproveitando todo esse aprendizado aí dessas 3 mulheres sensacionais que trouxeram aí cada uma pontos de vista para que as pessoas que estão aqui consigam aproveitar e implantar essas inovações, né, dentro dos seus negócios. E amanhã, né, nós teremos a continuação do nosso evento, onde nós iremos falar sobre, além do NPS, construindo a fidelização, que a Denise vai falar novamente amanhã, né, com esse novo tema. Nós teremos programa de indicação para a máquina de vendas, né, onde eu vou falar aí um pouco como que o programa de indicação ele pode se transformar aí nesse potencial de vendas, né? Acho que pega muito no gancho aí que a Camila falou, onde a gente vender para o mesmo cliente é muito mais barato e pode não ser o CS, mas um compilado ali de CS com marketing e vendas, você constrói aí essa máquina de captação de clientes e expansão. E finalizando aqui com fidelize clientes com Customer Success, que nós convidamos aí o Leonardo Superti, né? Acho que é Superti o nome dele, que é da Customer X, que vai estar com a gente amanhã aí, fazendo esse bate-papo com todos vocês. Então, pessoal, uma ótima noite e nos encontramos amanhã. Forte abraço a todos.